Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Eu sou Ivan Gonçalves, consultor jurídico, e agora eu vou falar para vocês aí, passar um resumo sobre o informativo número 202 do TST, né? Com relação a algumas questões aí em dissídios coletivos e individuais da máxima corte da Justiça Especializada do Trabalho no Brasil, ok? Ok, então vamos lá, sem mais delongas. Vamos direto ao assunto. O período é de 12 a 19 de agosto de 2019. Sessão especializada em dissídios coletivos. Então, temos aqui greve, serviços essenciais, multa por descumprimento de ordem judicial que estabelecia quantitativos mínimos de trabalhadores para operar o metrô de Belo Horizonte, Minas Gerais, manutenção. Então, a sessão ASDC, né? Sessão especializada em dissídios coletivos, por unanimidade, conheceu o recurso ordinário no mérito, por maioria, negou-lhe provimento para manter a multa aplicada ao Sindimetro, né, sindicato aí dos trabalhadores de metrô de Minas Gerais, pelo descumprimento da liminar concedida pelo TRT liminar concedida pelo TRT da terceira região, que estabelecia quantitativos mínimos de trabalhadores para operar no metrô de BH, Belo Horizonte, durante a greve ocorrida em 28 do 4, né, de abril de 2017, tá? Então, tá aí essa situação, essa questão, ok? É a questão do mínimo, né, no direito do trabalho, do mínimo de serviços, da manutenção de serviços essenciais durante a greve, tá? Posicionamento recente da SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Outra questão, dissídio coletivo de greve, abusividade no movimento paredista, servidores elitistas de autarquia estadual e incompetência do Justiça do Trabalho. Conforme decidido pelo STF, né? Conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, a Justiça Comum Federal ou a estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autarquias e fundações de direitos públicos, né? Então tá aí, ó. Tá? Recurso extraordinário 846-854. Então o que é importante saber aqui nesse caso, né? A Justiça Comum, posicionamento do TST, a Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autarquias e fundações, tá? Então tá aí a relatoria do ministro Ivi Gandras da Silva Martins Filho aí. Vamos lá para subseção 1, né, especializada em dissídios individuais, a SDI 1, né? Banco de horas, extrapolação habitual do limite máximo de 10 horas diárias, cômputo das horas em itinerário, impossibilidade, né? Então tá aqui, ó, o tempo de deslocamento no trajeto da residência até o local do trabalho não é considerado para aferição de irregularidade no regime de compensação de banco de horas. Vai lá, esse é o posicionamento do TST sobre o tema, tá? Interpretando o 59, parágrafo 2º da CLT, no que diz respeito à extrapolação habitual do limite diário de 10 horas de trabalho, né? Sabemos da CLT que o regime é 8 horas, mas a extraordinária, nos modos do 59, parágrafo 2º da CLT, né, não pode extrapolar as 10 horas de trabalho. Então, o tempo do trajeto, tá? Isso aí, de acordo com o TST, ele é um encargo do trabalhador, tá? Isso é uma responsabilidade, uma organização interna do trabalhador, tá? Bom, ainda que configure em tempo à disposição do empregador, sendo computado na jornada de trabalho, de acordo com a súmula 90, né? Súmula 95 do TST, as horas em itinerário não se configuram como labor sobre jornada em sentido estrito, pois não há efetiva prestação de serviços, tá? Então, esse é a questão central aí, tá? 59, parágrafo 2º da CLT e 59, súmula 90, inciso 5 do TST. Tá bom? Então, vamos seguir em frente aqui. Próxima questão, né? SDI 2, subseção 2, especializada em dissídios individuais. Rescisória, ação rescisória juntada da certidão de trânsito em julgado, ausência, a existência de outros elementos dos autos que permitam verificar a existência de coisa julgada e a tempestividade da ação.
Afastamento da primeira parte da OJ, né, Orientação Jurisprudencial 84, da subseção de dissídios individuais 2, incidência do item 4 da súmula 100 do TST. Então, está dizendo basicamente, o que está dizendo, qual é a essência? É aplicável o item 4 da súmula 100 do TST às hipóteses de ausência de juntada de certidão de trânsito em julgado em ações rescisórias, não obstante a diretriz da primeira parte da OJ 84. Bom, o que diz a súmula 100 do TST? Né? Então, vamos ver aqui. Fechar essas coisas. Vamos ver o que diz a súmula 100 do TST aqui. Então, súmula 100, súmulas TST. Põe no Google. Então, CLT também, tudo na mão aí, CLT, súmula. Beleza. Então, cadê a súmula? Súmulas. Súmula 100 eu quero. Tá. Súmula 100, rescisória. Olha lá. Então, a súmula 100 do TST tá aí, ó. É aplicável o item 4 da súmula 100 às hipóteses de ausência de juntada de certidão de trânsito em julgado e ações rescisórias, não obstante a diretriz da primeira parte da OJ 84 da SDI. Então, aqui, ó. O que diz a súmula 100? A súmula 100, inciso 4. Diz aqui, ó. O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com ação rescisória, podendo formar convicção através de outros elementos dos autos contra antecipação ou postergação do desacordo do prazo decadencial. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O juiz, né, que está sofrendo ação rescisória do trabalho, ele não tá vinculado aí à certidão do trânsito em julgado, né? Podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quando antecipação ou postergação do prazo decadencial, né? Ok? A ação rescisória, a gente sabe que tem um prazo, tá? Então o juiz aí não está, o que o TST está dizendo é que ele não está nessa súmula 100, inciso 4, que o juiz do trabalho não está vinculado a essa súmula, tá? Ele não está vinculado à certidão que certifica o trânsito em julgado ali, tá ok? Bom, então é isso aí, né? Então basicamente ele está dizendo, não é aplicável o inciso 4 da súmula 100, não obstante essa OJ, essa orientação jurisprudencial, ou seja, o juiz na ação rescisória, ele não está vinculado à força probatória ali ele não está vinculado ali à força probatória da certidão do trânsito em julgado. Ele pode formar sua convicção, isso que é mais importante aqui, ó, através de outros elementos dos autos contra a antecipação ou postergação do prazo decadencial. Tá bem? Então, essa que é a situação. Fica ligeiro aí, tá? Na rescisória da trabalhista, tá? Juntada de voto vencido, ausência, nulidade absoluta do julgado, configuração. Bom, o artigo 941, parágrafo 3º do CPC 2015, determina que o voto vencido necessariamente será declarado e considerado como parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive para o pré-questionamento, né? De forma que o legislador não deixou nenhuma margem interpretativa apta a relativizar a aplicação do dispositivo. Tá beleza? Bom, então o que acontece aqui? A juntada do referido voto, portanto, é condição imprescindível para a efetivação do 93, inciso 9 da Constituição, que fala da fundamentação das decisões do Poder Judiciário. Então, o que acontece? A juntada do voto vencido. Então, se não se juntar o voto vencido, né, diz o TST aqui, né, diante do 941, parágrafo 3º do CPC, nós temos aí uma carência, um problema, um vício de fundamentação da decisão, como manda o 93 da decisão, 93, inciso 9 da Constituição Federal, tá? 941, parágrafo 3º do CPC, vamos por aqui, CPC 2015, 941, parágrafo 3º do CPC 2015, 941, parágrafo 3º, cadê você? 941, parágrafo 3º, tá? O título aqui, o tema é da ordem dos processos no tribunal, tá? Então, vamos lá.
Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acordo o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Diz aqui, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado como parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Então, o voto vencido ele faz parte integrante do acordo. Tem que fazer parte integrante do acordo. Tá bem? Ok? Muito bom, então. Bom, seguindo em frente aí, temos... Tá? Então, aqui qual é a ideia central aqui? Para efeito recursal, o voto vencido ele faz parte integrante do acordo nos termos do 941, parágrafo 3º do CPC 2015. Vamos seguir. Turmas. Vamos lá. Participação em cursos de treinamento, deslocamento entre a residência e o aeroporto e o hotel, horas extras, é indevido. Tá? Então, o deslocamento entre residência e aeroporto e hotel não é considerado hora extra. Isso é indevido, tá? De acordo com o TST. Beleza? Então, ok. Aqui nós temos a ementa. O importante é vocês saberem isso aí, que é o principal do julgado. Dano moral coletivo, configuração, dispensa coletiva, encerramento das atividades, ausência de negociação com o sindicato da categoria. Tá? Então, acontece. Existe dano moral coletivo se existe uma dispensa coletiva, encerrando as atividades da empresa, sem uma negociação com o sindicato da respectiva categoria. Tá? Esse é o entendimento. Próximo, dano moral. Configuração, contratação de pessoal por exercício de cargos para os quais há candidatos aprovados no concurso público, transcendência, desnecessidade de prova do dano sofrido, dano in re ipsa. O que é o dano in re ipsa? É o dano presumido. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: a transcendência política, quando se verifica em exame preliminar o desrespeito da jurisprudência do TST quanto ao tema da decisão no acordo recorrido. Havendo a transcendência, segue-se na análise os demais pressupostos de admissibilidade. O TRT, a partir do fato incontroverso de que houve preterição do candidato aprovado em concurso, concluiu que essa conduta é reprovável, mas não configura dano moral. A jurisprudência majoritária dessa corte já se posicionou no sentido de que o prazo de validade do concurso aprovado no candidato aprovado em cadastro reserva é detentor de mera expectativa, né, de direito à nomeação. Aí vem. No entanto, a indenização por dano moral tem sido admitida não apenas em casos de ofensa à honra objetiva, no que diz respeito perante terceiros, mas também de afronta à honra subjetiva. De acordo com a jurisprudência pacífica, o que se exige é a prova dos fatos que ensejam o pedido de indenização. Tá? É o 3731 do CPC e o 818 da CLT. E não a prova dos danos materiais e imateriais. Tá? Desse modo, diante da patente de terceirização ilícita de empregados em detrimento de candidatos aprovados dentro do prazo de validade, resta configurado o desvio de finalidade do ato administrativo e consequente preterição do reclamante suficiente em ensejar a reparação civil. Tá? Assim, o TRT, ao indeferir a pedido de indenização por danos morais do reclamante, sob o fundamento de ser imprescindível a prova do dano sofrido, decidiu em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, estando evidenciado o dano moral in re ipsa, ou seja, a coisa fala por si. Tá? Então, nesse caso, portanto, o indivíduo que foi aprovado em concurso público, em regime seletista, ele tem direito à reparação civil em termos de danos morais. Tá? É isso que você precisa saber. É isso aí. Próximo. Intermediação ilícita de mão de obra, reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviço, litisconsórcio passivo necessário com o prestador de serviço, não configuração. Então, aqui houve uma intermediação ilícita de mão de obra, né? O vínculo de emprego ocorreu com o tomador de serviço e o TST entende que não existiu aqui, nesse caso, a configuração do litisconsórcio passivo necessário com a prestadora de serviço, e sim com o tomador de serviço. Tá? Então, essa é a questão. Tá? Então, assim a gente encerra esse informativo no TST, ok? Número 202, e vamos então para o informativo do TST referente à execução, né? Então vamos abrir aqui, vamos ampliar um pouquinho, mais um pouquinho, e vamos ver o que o TST tem para a gente de execução aí, tá? Informativo TST número 31,
tá? Execução, são questões relacionadas à execução trabalhista. Então vamos lá. SDI 1, subseção especializada em dissídios individuais. Primeira seção, número 1, né? Execução, Correios, né? ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, promoções deferidas em ação civil pública, promoções decorrentes de norma coletiva, compensação, possibilidade, orientação jurisprudencial 1, 2, 3, SDI 2, inexistência de contrariedade. Então está dizendo aqui, ó, não contraria a orientação jurisprudencial OJ 123, a decisão que conhece de recurso de revista, por violação ao 36.7 da Constituição e no mérito dar-lhe provimento para determinar a compensação das promoções deferidas em ação civil pública oriundas de plano de cargos e salários do Correios com as promoções previstas em norma coletiva. Então, está dizendo aqui, não contraria a OJ 123 a decisão que conhece de recurso de revista por violação ao 36 da Constituição. Bom, o que diz o 36 da Constituição, né? O que diz o 36 da Constitution? Bom, o 36 é o famoso, né? Aqui, ó, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada, né? Então, o que acontece? Diz aqui o TST que a OJ 123 da SDI 2, vamos ver aqui, põe no Google, OJ 123 da SDI 2 do TST, né? Tá aí. AJ 123 TST SDI 2. Ó. O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, né? O que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, quando ele diz o acolhimento da ação rescisória calcada, baseada em coisa julgada, pressupõe o quê? Divergência absoluta escancarada entre as decisões exequenda e rescindenda. Tá? Então, para receber ação rescisória baseada em ofensa à coisa julgada, a decisão que está sendo executada e a decisão que está sendo combatida pela ação rescisória tem que ser escancarada, a divergência entre as duas. Tá? A decisão da execução e da sentença original tem que haver uma divergência grande entre as duas. O que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. Okay? Agora, essa divergência não se verifica quando é necessária uma interpretação do título executivo, ou seja, o que é o título executivo? A sentença, né? Para se concluir lesão à coisa julgada. E isso é a J 123, beleza? Beleza. O que diz aqui essa jurisprudência do recente do TST? Diz o seguinte, ó, não contraria essa jurisprudência a decisão que conhece de recurso de revista por violação ao 36 da Constituição. Tá? É isso. Ok? Basicamente é isso. A decisão dele continua. A decisão recorrida ao determinar compensação não interpretou o título executivo judicial que é vedado pela orientação 123, mas apenas deu fiel cumprimento ao comando condenatório, segundo o qual o pagamento de diferenças salariais é devido aos empregados que não recebem qualquer promoção. Tá? Então, interessante, muito interessante essa jurisprudência, dá uma olhada com calma. Tá? Bom, próximo. Ainda execução, contribuição previdenciária, fato gerador, incidência de multa e juros de mora, data da prestação de serviço, alteração do artigo 43 da Lei 8.212, pela medida provisória, tal, convertindo na lei tal. Nos termos da jurisprudência do STF, a matéria envolvendo o fato gerador de contribuições previdenciárias tem natureza infraconstitucional. Então, o fato gerador de contribuição previdenciária tem natureza infraconstitucional, visto que o artigo 95, inciso 1 da CF não trata de hipótese de incidências de tributo. Assim, na vigência do artigo 276 do caput do decreto 3.048, decreto da Previdência Social, o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento do crédito devido ao trabalhador e, no caso de decisão judicial trabalhista, somente seria cabível a incidência da multa e juros de mora após o dia 2 do mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão que pôs fim à discussão acerca dos cálculos de liquidação.
Porém, desde a edição da MP 449, convertida à Lei 11.941, que modificou o artigo 43 da Lei 8.212, as contribuições sociais apuradas em virtude de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente passaram a ser devidas a partir da data da prestação do serviço, né? Considerando-se como marco de incidência do novo dispositivo de lei o dia 5/3/2009, em respeito ao artigo 50, inciso 3A e 195, parágrafo 6º da Constituição. Tá? Então, esse julgado trata basicamente do quê? Da questão do fato gerador da contribuição previdenciária, né? Prevista no 1951 da Constituição e o termo inicial. Okay? Execução, fase de liquidação, dispositivo de sentença que faz remissão aos termos da fundamentação, integração de parcelas, coisa julgada. A SDI 1, por unanimidade, conheceu os embargos por divergência jurisprudencial no mérito, deu o provimento para reformar o acordo do TRT, do regional, que em desatendimento à autoridade da coisa julgada, deixou de determinar em fase de liquidação de sentença a integração das horas extras em sábados, né? Feriados e repousos semanais remunerados nos modos consignados na fundamentação. Na hipótese, restou demonstrado de forma categórica o dispositivo da sentença e fundamentação determinar a integração das horas extras, né? Tendo o julgador feito constar no dispositivo que a condenação se dava nos termos da fundamentação. Assim, embora a parte dispositiva tenha determinado a repercussão das horas extras, apenas nas férias acrescidas do abono funcional, 13º, gratificações, licença-prêmio e verba rescisória, a repercussão nos sábados, feriados e repousos semanais integra a condenação porque é determinada na fundamentação. Não se trata, portanto, de extensão de proteção da coisa julgada aos motivos da sentença, em desacordo com o 504 do CPC, mas de fundamentação que integra o dispositivo em razão da utilização da técnica da remissão. Bom, matéria interessante, tá? Realmente muito interessante aí, tá? De execução. Ok? Então, fase de liquidação, dispositivo de sentença que faz remissão aos termos da fundamentação, coisa julgada, né? Então, se considera coisa julgada, dispositivo da sentença que faz menção aos termos da fundamentação. Tá? Vale a pena estudar esse acordo aí com mais detalhe. Execução, aquisição de bem imóvel por meio de alvará expedido pelo juízo da concordata. Terceiro, adquirente de boa-fé, fraude à execução, não existe, né? Não, é inexistência. Ou seja, numa execução, se alguém adquire um bem imóvel por meio de juízo da concordata, né, com autorização do juiz da falência, do juízo falimentar, esse adquirente de boa-fé, ele não está cometendo fraude à execução. É isso que está dizendo o TST. Tá? Não existe fraude à execução nesse caso. Ok? Posicionamento do TST. Próximo, execução, equívoco nos cálculos de liquidação, levantamento de valores a maior, devolução dos próprios autos da execução, impossibilidade, necessidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito. Então, o que está dizendo aqui? Se houve equívoco nos cálculos de liquidação, os levantamentos dos valores a mais, né, que excedem a execução, não podem ser devolvidos nos próprios autos. De acordo com o TST, há necessidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito. Ok? Então, essa é a questão. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os últimos, mais recentes informativos de jurisprudência do TST, processo de conhecimento normal e execução. Ok? A gente se vê nos próximos informativos aí. Grande abraço, tudo de bom.